Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje, estudaremos sobre os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação, revendo também os tipos de argumentos para compreender a força desses argumentos em um texto. Mas antes, eu gostaria de comentar um pouco a respeito desse ano atípico. Desse ano que exigiu muito de cada um de nós nessa jornada, nessa caminhada de ensino-aprendizagem. Mas um ano que também nos deixará muito aprendizado. Aprendizado no sentido de como ensinar, como aprender, como buscar conhecimento. Mas o mais importante é o ensinamento de o que é mais importante na nossa vida. E é isso que essa pandemia e esse ano vai nos deixar. Essa reflexão sobre o que mais importa na nossa vida. Ok? Vamos à aula. Bons estudos. Nesta aula, identificaremos os diferentes tipos de argumentos que aparecem em um texto, bem como analisaremos a sua importância dentro do movimento argumentativo, com o objetivo de reconhecer os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação. Analisar os tipos de argumentos, compreendendo o papel e avaliando a fonte ou o tipo dos argumentos utilizados. Dando início à nossa aula, que traz a força dos argumentos, vamos rever algumas características de um gênero textual que tem os argumentos como base. É o artigo de opinião. Observe. O artigo de opinião faz parte do campo midiático da esfera jornalística. Pode aparecer em jornais, revistas, impressos ou virtuais e sites. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. Certo? Agora vamos conhecer os movimentos argumentativos. Veja, nós temos os movimentos argumentativos de sustentação, refutação e negociação. Observem os conceitos, o que cada um representa. Movimento argumentativo de sustentação é quando você apresenta seus argumentos alinhados à postura do enunciador da ideia apresentada. Quer dizer, quando você concorda, quando você traz um argumento do qual você também pensa a respeito, você tem as mesmas ideias. Refutação é quando você contesta o argumento do seu interlocutor, apresentando argumentos contrários à ideia discutida. Quer dizer, é quando você traz contra-argumentos. Você contesta, você apresenta
outras ideias, você tem outras opiniões. E o de negociação é quando você considera o argumento do outro ponderando sobre os posicionamentos contrários e favoráveis à ideia para fortalecer o seu ponto de vista. Quer dizer, você concorda, mas ao mesmo tempo você reflete, você pondera sobre esses posicionamentos, apresentando outras ideias, outras opiniões para fortalecer o seu ponto de vista. Veja que esses movimentos são necessários para o objetivo da argumentação, que é o convencimento acerca de um ponto de vista. Mas nem sempre, em uma situação de argumentação, todos os movimentos aparecem. Ok? Vimos no slide anterior os movimentos argumentativos. Agora, veremos os diferentes tipos de argumentos que são utilizados para sustentação, refutação e negociação das opiniões, das ideias, dos argumentos. Argumento de causa e consequência. É aquele que, para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa, quer dizer, os motivos, os porquês, e de consequência, que são os efeitos, a decorrência. Argumento por senso comum. Representa um consenso geral, incontestável. Ele é massificado e ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente. Contra-argumento. É quando, para defender seu ponto de vista, o autor antecipa um possível argumento contrário ao seu e usa-o para mostrar que seu ponto de vista está certo. Ele funciona como uma resposta ao senso comum que o interlocutor pode ter. Você pode estar se perguntando, mas por quê? Ou, quando argumentamos, precisamos usar diferentes tipos de argumentos. Bem, o uso de diferentes argumentos faz com que uma discussão se torne uma argumentação. Mas o que seria isso? Qual a diferença entre discutir e argumentar? Bem, é porque discutir, ou ao discutir, você pode estar analisando ou questionando, levantando questões a respeito de algo, mas sem trazer à tona argumentos de convencimento. Já argumentar é exatamente você defender o seu ponto de vista contrário sobre algo, mas de maneira que você vai tentar convencer, trazendo informações, trazendo argumentos convincentes para conquistar, para influenciar o outro. Ok? É claro que para argumentar, nós precisamos organizar as nossas ideias, o nosso texto. Daí recorremos aos organizadores textuais. E o que isso significa? Bom, os organizadores textuais são as palavras e expressões que ligam ideias, frases, parágrafos e partes dentro de um texto.
A função desses organizadores é estabelecer a coesão dentro de um texto para que fique claro e coerente. Observe como as ideias foram construídas nestas frases. 1. Saí de casa cedo, portanto, cheguei atrasado. 2. Saí de casa atrasado, portanto, cheguei cedo. Perceba que as frases não estão coerentes e que isso se dá pela quebra da lógica, com o emprego da palavra portanto entre as ideias de cada frase. É claro que a palavra portanto é a responsável por estabelecer a coesão entre as ideias de cada frase, mas nesse caso não ficou coerente. Então, como poderíamos resolver essa situação? Bem, para substituir o portanto na frase 1, de modo que a oração ficasse coesa e coerente, poderíamos usar outros organizadores textuais, como mas, porém, contudo. Veja, saí de casa cedo, mas cheguei atrasado. Observe que, usando mas, o porém, contudo, a frase vai manter uma coerência, uma lógica. O sentido permanece o mesmo. Já na frase 2, poderíamos acrescentar uma palavra sem substituir o portanto, de modo que ficasse coerente. Veja o exemplo. Saí de casa atrasado, portanto, não cheguei cedo. Veja aqui, apenas acrescentando o advérbio não, nós mantemos uma coerência neste enunciado. A ideia estabelecida pela palavra, portanto, é de consequência. No caso das frases em questão. As conjunções são responsáveis por estabelecer determinados sentidos. Porque, por exemplo, dá a ideia de explicação, mas dá a ideia de oposição, e assim sucessivamente. Assim como precisamos utilizar os organizadores textuais, isto é, organizar o nosso texto usando palavras, expressões para que o texto fique coerente, também devemos ter em mente que construímos pontos de vista por meio de palavras. Existem grupos de palavras que servem para provocar efeitos de sentido no leitor do texto, principalmente de textos argumentativos. E a escolha dessas palavras, principalmente verbos e advérbios, é essencial na construção de sentido em um texto. Vamos analisar essa imagem. O que você interpreta ao ver esta ilustração? Imagino que você tenha associado ao fato de que os leitores muitas vezes são considerados marionetes nas mãos dos veículos de comunicação. Mas você acha, ou vocês acham que os jornais podem manipular o leitor? É claro que nós temos aqui opções de respostas, sugestões. E você pode ter um posicionamento contrário, uma ideia contrária. Mas imaginamos que sim. Dependendo do leitor, é possível que ele se deixe enganar.
E de que maneira isso é feito pela mídia? Pela maneira que eles veiculam as informações ou as notícias. E aí nós veremos no slide a seguir como a mídia usa as palavras para influenciar o leitor. E quais as maneiras de se evitar a manipulação? Bem, uma delas é lendo jornais e mídias diferentes, buscando outras fontes de informação confiáveis. Quer dizer, você não pode apenas se apegar a uma informação, ter em mente apenas um veículo de comunicação. Você deve investigar. Você tem que ser, ou precisa ser, um leitor crítico. Perceba como as informações e os fatos podem ser noticiados de maneiras diferentes. E como as palavras, elas criam diferentes imagens. Por quê? Nós temos aqui o mesmo crime cometido, mas com manchetes diferentes. Veja que a escolha da palavra para se referir aos envolvidos na ação apresenta uma imagem diferente deles em cada uma das manchetes. Na primeira manchete, nós temos a palavra jovens, que soa mais leve. Ela não cria uma imagem necessariamente negativa. Já na manchete 2, o termo traficante é essencialmente negativo. Assim como as manchetes de notícias, o artigo de opinião também seleciona as palavras que fazem parte do movimento argumentativo e que são responsáveis pela imagem que se pretende passar por meio do texto escrito. Quer dizer, as palavras que são utilizadas no artigo de opinião, elas também revelam fatos, dados, argumentos, as pessoas, as situações. Então, de acordo com o uso dessas palavras, você vai conseguindo diferenciar ou imaginar o argumento e até o sentimento que aquela pessoa está expressando através das palavras. Podemos dizer que o que vimos no slide anterior, ou nas manchetes, são modalizadores. Por quê? Veja, a modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. É por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo do que diz ou escreve, fornecendo ao interlocutor pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. Reflita e veja se o que vimos anteriormente não são modalizadores. Temos aqui uma tabela com tipo, função e exemplos de modalizadores. Ok? Leia, analise, reflita sobre cada um deles. É claro que nós temos outros tantos. Veja no exemplo abaixo o uso de modalizadores com base numa classificação de cada tipo usando os códigos. É claro que nós temos aqui apenas um trecho de um artigo.
mas que serve para reflexão sobre o efeito de sentido pretendido pelo autor. Nesse trecho, nós temos apenas dois sentidos, de suposição e certeza. Ok? Estamos concluindo a nossa aula sobre os movimentos argumentativos. Uma aula que possibilita inúmeras reflexões, que permite identificar e refletir sobre o uso de modalizadores na construção do discurso e do ponto de vista, na construção dos sentidos e seus significados contidos nas entrelinhas dos textos da ordem do argumentar, bem como o papel destes na construção de um julgamento, de uma avaliação. Como também reconhecer organizadores textuais e seu papel na organização do texto, na introdução dos argumentos e na construção de sentido nos textos, de modo a conseguir organizar e articular as partes do texto argumentativo. Agora é o momento de você fazer a atividade. Leia com atenção, analise, reflita, responda e envie para o professor. Chegamos ao final da aula de língua portuguesa. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.